Graça e paz, meus queridos irmãos, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, bom dia, guerreiros de oração. É com muita alegria, com muita gratidão ao meu Deus, estar aqui neste momento, nessa manhã, compartilhando um pouco a palavra de Deus para vocês, ouvintes, filhos do Senhor, que neste momento vai estar atentos às instruções de Deus. Sou grato também ao nosso pastor Elias por essa oportunidade que ele me concede de ter me confiado, de ter nesta manhã, no Guerreiro de Oração, trazer a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para todos nós, para a Igreja de Cristo. E me permita, amados, neste momento, entrar na sua casa, na sua residência, com a sua família, para nós desfrutar do banquete espiritual que Deus propôs ao meu coração, para nós sermos tocados, alimentados e impactados por esta palavra. Amém? Vamos ficar atentos, prepare aí a sua Bíblia, sua família, o que estiver aí na sua casa, para nós cultuar a Deus por esse momento, que vamos dar início ao Guerreiro de Oração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nesta noite? Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar.
adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com os amados irmãos, com aqueles que me ouvem, um texto muito conhecido da igreja, um texto muito conhecido dos irmãos e que eu gosto muito. Eu amo muito esse texto, o qual se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. E eu vou ler dos versículos 1 ao 6. 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 6. Ou seja, versículos do 1 ao 6. 2 Crônicas, capítulo 20, os 6 primeiros versículos, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Queridos, esse capítulo 20 de 2 Crônicas é considerado uma oração de Josafá diante de Deus,
pela circunstância vivida com o povo de Israel. Segundo os teólogos, eles dizem que durante todos os reinados de Israel, o rei Josafá foi um dos reis que mais pacífico foi. Ou seja, durante o reinado de Josafá, não houve guerras, não houve invasão do inimigo, não houve afronta direta do inimigo. Então, Josafá é considerado um rei pacífico, um rei onde trouxe paz para Israel. E é nesse aspecto que eu quero compartilhar com você esse texto. Mas de repente, Josafá e toda Israel é surpreendida por uma notícia muito desagradável, extremamente perigosa, o qual deixou ele com medo. Um certo momento, um certo dia, chega alguém e fala para Josafá que os filhos de Amon, os meunitas, Moabes, o povo lá de Moabes, vinha em direção a Judá. E o texto diz, meus irmãos, que era uma grande multidão que vinha guerrear, que vinha destruindo tudo por onde passava, e o alvo era Israel, era o povo de Deus, era Judá, Jerusalém. O texto diz também, queridos, que ele já estava nessa cidade chamada Hazazon Tamar, ou Engede, o qual essa região, ou essa cidade, ficava bem pertinho, ou bem próximo de Judá. Então, o que eu entendo é que o perigo, o mal, o perigo, o inimigo já estava bem próximo, bem pertinho do povo de Deus, bem pertinho de Judá. Eu quero começar por esse texto, querido, por esse primeiro versículo, e quero falar para você o seguinte: pelo fato de nós sermos cristãos, filho de Deus, igreja do Senhor, não somos impossibilitados de sermos atacados ou afrontados, de sofrermos perseguições e aflições. Tem momento em nossas vidas, queridos, que tudo está muito calmo. Tem dia que amanhece na nossas vidas tranquilo, muito calmo. Está tudo sob controle. E de repente nós somos surpreendidos por algumas adversidades. Somos surpreendidos pelas nossas próprias vidas com algumas informações que nos impõem medo, nos propõem medos. Mas eu quero falar para você que me ouve nesse momento. O Deus que permite isso em nossas vidas é o mesmo Deus que nos protege, é o Deus que está conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Queridos, o problema, queridos, não é quando as aflições, as tribulações, as dificuldades chegam a nós. O mais importante é que Deus cuida de nós. É que Ele está comigo e com você nos momentos das tribulações, como teve com Josafá e toda Israel naquele momento. O perigo se aproximava. O medo tomou conta de Josafá, já diz o texto. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E Josafá teve uma atitude, queridos, extraordinária, maravilhosa, quando ele soube da notícia, quando ele foi informado do perigo.
ele convocou, ele chamou, não é, toda a congregação. Isso está no versículo 2. Todo o povo. O texto diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Estes que já estão em Hazazon Tamar e que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha que atitude diferenciada. Quando Josafá foi informado do perigo, da multidão que vinha contra Israel, ele teve medo. Primeira coisa que ele teve foi medo. E eu quero lhe encorajar com a palavra de Deus nessa manhã, neste momento. O medo não é o fim de tudo. O medo não é a nossa destruição. O medo não é, o fim da nossa caminhada. Todos nós temos medos. Eu quero dizer algo para você maravilhoso e extraordinário. Mesmo você tendo medo do que você está passando, das notícias difíceis, mais ruins que você tem recebido no momento, Deus está com você diante do medo. Deus está com você para lhe encorajar, para lhe dar força, para lhe dar coragem, para lhe dar discernimento, sabedoria, para que você tome a verdadeira posição como Josafá tomou. E a posição de Josafá foi buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Josafá, a segunda coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Depois que ele teve medo, depois que ele recebeu a notícia, ele tomou essa decisão grandiosa: buscar a Deus, buscar a presença de Deus, recorrer ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos, aquele que vai além das nossas imaginações, aquele que vai além do nosso entendimento. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o poder que opera em tudo e em todo. Ele nos conhece, ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece a nossa mente, o nosso interior, ele esquadrinha os nossos pensamentos, os nossos corações. Ele sabe tudo acerca de mim e de você. Antes que o perigo, antes que o mal chegue a nós, ele já sabe tudo. Por isso, queridos, lá em 1 Pedro 5,8, o apóstolo, diante da sua experiência vivida no dia a dia e com o próprio Deus, ele diz para os irmãos, para nós no dia de hoje: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o inimigo, o mal, está ao nosso derredor, está próximo da gente. Como aquela multidão estava bem perto de Israel, bem próximo de Judá. Mas veja o que o apóstolo Pedro diz no versículo 9: resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, queridos, o apóstolo Pedro está dizendo: olha, muitos irmãos, muitos, no mundo inteiro, estão passando por aflições, tribulações, perseguições, ataque do inimigo. Mas ele faz uma recomendação maravilhosa, extraordinária, indispensável na minha e na sua vida, quando ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Resista, querido, firme em Cristo Jesus. Creia que o Senhor está conosco em meio às tempestades da vida. Creia que Jesus está no controle das nossas vidas, do nosso barco. Creiam que o Senhor está conosco na nossa trajetória aqui neste mundo, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos.
Pedro aconselha a igreja. Primeiro ele diz que o inimigo está ao nosso derredor, está próximo de nós. E no versículo 9 ele diz: resiste-lhe firme na fé. Seja firme, querido, em Cristo Jesus. Seja firme, constante e abundante na graça do Senhor. Porque nós já fomos livres, nós já fomos libertos do maior e principal ataque que era e que é o do pecado. Aquilo que o inimigo, Satanás, ele impõe na vida do homem, através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Eu e você já recebemos nossa vitória para morar com Ele na eternidade. Por isso, lá em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção, todas as sortes de bênção no Senhor Jesus, nas regiões celestiais. O que de mais importante, o maior prêmio que eu e você já recebemos foi a nossa salvação em Cristo Jesus. É sermos abençoados, é ter sido abençoados e somos abençoados a cada dia pelas bênçãos espirituais. Ora, se Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, Ele não fará, Ele não ajudará, Ele não estará conosco todos os dias durante a nossa trajetória aqui no mundo, aqui nessa terra. Com certeza Ele está. E o texto continua. Então Josafá teve medo e ele tomou uma posição: buscar ao Senhor. E o texto continua: ele apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Queridos, olha que atitude maravilhosa do rei Josafá, que atitude importantíssima. Diante da circunstância adversa, ele reúne toda a congregação, ou seja, todo o povo de Deus, homem, mulher, menino, adulto, idoso, enfim, todo mundo. E ele determinou um jejum em Israel. Queridos, o jejum, ele tem uma peculiaridade importantíssima. O jejum, ele é importante na vida do cristão, sempre foi, é e sempre será. Porque na visão dos judeus, quando eles jejuavam, quando o povo de Deus, os israelitas jejuavam, eles dedicavam o dia ao Senhor. Ele abria mão por completo das suas atividades diárias. Eles não comiam naquele período, eles não trabalhavam, ele não fazia as coisas, ou seja, ele fazia como Maria fez quando Jesus chegou na sua casa. Enquanto Marta se preocupou, estava preocupada com os afazeres e com o trabalho, Maria tomou uma decisão extraordinária, prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou, porque o que é mais importante, o que é de mais importante na minha e na sua vida, é buscar ao Senhor. É estar diante da sua presença. É estar buscando a sua face. É ter uma vida de oração. Uma vida de jejum e oração, uma vida de meditação da palavra, uma vida de renúncia. Foi isso que Josafá determinou para Israel. Nós vamos vencer o inimigo se nós confiar no Senhor, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós abrirmos mão dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios conceitos,
do meu próprio eu, da minha própria vontade. É por isso, queridos, que muitas das vezes nós somos atacados fortemente e muitos são destruídos pelos ataques do mal, porque nós deixamos de confiar plenamente e de buscar o Senhor. Foi isso que Josafá, foi essa atitude primordial, importantíssima para aquele povo, para o rei. Buscar ao Senhor, jejuar, orar, e todo mundo, toda a congregação junta com um só propósito, com um só pensamento, com um só objetivo: adorar o Deus que pode todas as coisas. Por isso, em Isaías 55, verso 6, Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo é chegado, queridos, de nós buscarmos o Senhor. O tempo é agora de buscarmos o Senhor. O dia é hoje da gente buscar o Senhor, de nos derramarmos diante dEle, buscar a sua face e confiar nele. Por maior que seja o problema, a dificuldade, a adversidade, a prova, o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é extraordinário, é maravilhoso. Basta, queridos, eu e você tão somente confiar nele, juntarmos como igreja, juntar nossas famílias, mesmo não estando aqui no templo, aqui na igreja, na casa do Senhor, mas a nossa casa é a casa de Deus, é o templo do Senhor. Quando nós em famílias, como nós cristãos, se reunimos ou se buscamos o Senhor, algo maravilhoso, algo extraordinário acontece, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. Foi isso, queridos, que fez a diferença na vida de Israel. Foi essa atitude do rei Josafá que fez toda a diferença. Diante do quadro tão adverso, o rei teve medo, buscou ao Senhor e convocou toda a congregação, todo o povo de Deus, Judá e Jerusalém, para adorar a Deus, para buscar ao Senhor, para despojar-se das suas próprias atividades, do próprio eu, do velho homem, dos seus próprios interesses e buscar poderosamente a presença do Senhor, dedicar tempo ao Senhor. Chegou o momento, queridos, o momento é chegado da gente dedicar tempo a Deus. Que eu busque ao Senhor, invista tempo na palavra de Deus, em oração, para que eu possa suportar, como disse Pedro, as astutas ciladas do mal e sermos vitoriosos em Cristo Jesus para a glória do Senhor. E o rei Josafá continua: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Sabe o que é isso, querido? Fé, convicção. Josafá, ele creu na soberania divina, no Deus que pode tudo, o Deus que ele servia. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Parece mais, não é, estranho eu falar isso para cristão, para mim, para nós crentes. Nós temos que ter convicção, certeza absoluta no Deus que nós servimos. Nós não podemos ficar em dúvida, porque o apóstolo Tiago diz que aquele que vive ou que fica em dúvida é como o mar.
Nós temos que ter essa visão, essa convicção, essa certeza absoluta de Josafá teve, quando ele diz que Deus, ele é único, ele é absoluto, que ele domina todas as coisas, que tudo é submisso a ele. Josafá disse: olha, Senhor, eu creio e eu confio na tua soberania, no poder que tu és, na tua presença poderosa e santa. O Deus que tu foste do nosso antepassado, tu és o mesmo hoje, serás amanhã, porque tu não muda, tu é imutável. Tu tem domínio, Deus tem domínio da minha e da sua situação, Deus tem controle das nossas vidas. Deus está no controle de tudo, nada, meus irmãos, foge da presença de Deus, do controle de Deus. Nenhum de nós damos um passo se não for permitido pelo Senhor. Nós acordamos nessa manhã, nesse novo dia, abrimos nossos olhos porque Deus quis, porque Deus permitiu. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem domínio, controle de tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, em todo o universo. Porque tudo foi criado por eles, tudo é para a glória deles. E isso Josafá enfatizou muito bem, ele creu nesse Deus que ele servia, o qual o chamou, o escolheu, como escolheu e chamou e separou eu e você para a glória dele. Nós pertencemos a um Deus que tudo pode, queridos. Mas você pode estar aí se indagando, ou se perguntando, ou se questionando: mas por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por um momento tão difícil? Lembre-se, Deus está no controle da minha e da sua vida. Nada foge do controle do nosso Senhor. Nada foge da presença de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge dos olhos do Senhor. Tudo está registrado na mente do Senhor. Creiam, esperem, confiam e seja convicto, determinante no Deus o qual eu e você servimos. E para encerrar, eu quero levar nós vamos até o versículo 12. Olha o que Josafá diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Josafá está dizendo: olha, Senhor, a multidão é muito grande, eles são muito violentos, é muita gente, é um exército enorme de pessoas, ele impõe medo. Mas eu confio no Senhor. Nós não sabemos o que fazer. Olha o que Josafá diz na última parte do versículo: nós não sabemos o que fazer, nós somos limitados, somos pequenos, mas nós olhamos para ti, nós pedimos socorro a ti, porque nós cremos e confiamos no Senhor das nossas vidas. Nós confiamos no Senhor. Queridos, aqui o que eu aprendo com o rei Josafá, a humildade dele, a fé dele em Deus. Ele foi muito humilde. Ele disse: Senhor, olha, nós não sabemos o que fazer para nós enfrentar, combater esse inimigo, essa multidão que vem contra nós, é impossível. Mas nós olhamos para ti, porque o Senhor é a nossa única esperança. Nós pedimos socorro a ti, porque tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Olha aqui, que coisa maravilhosa, querido. Olha que fé, olha que determinação, que humildade. Queridos, nós não podemos altamente confiar em nós mesmos. Nós somos limitadíssimos. Nós somos cheios de medos, de indagações, de questões, de perguntas. Eu sou cheio de pecados. Eu sou limitado. Eu não posso fazer nada.
Tem coisas que fogem totalmente do meu controle, do meu domínio, porque eu sou limitado, sou homem. Mas o meu Deus, o qual eu sirvo, o nosso Deus, o qual nos escolheu, nos separou, nos elegeu, cidadão dos céus, Ele é poderoso para fazer muito mais por mim e por você do que nós pensamos e pedimos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, que eu e você possamos ter, não só no momento atual, mas durante a nossa trajetória aqui na terra, como cristão, ter essa mesma atitude do rei Josafá. Ter essa visão, essa convicção, certeza absoluta de que, por mais que seja a adversidade, por maior que seja a prova, por maior que seja os moabitas, os amonitas, os meunitas que virão contra nós, o meu Deus é maior. Ele luta por mim. O meu Deus vê tudo. O meu Deus está no controle de tudo. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é poderoso para nos livrar da boca do leão e nos levará justificado para a sua glória, para desfrutar da eternidade com Ele. E que Deus assim nos abençoe, Ele tenha misericórdia de nós e nos encha, nos dê a nós, a mim e a você, uma atitude, uma virtude, como esta do rei Josafá. O momento é difícil, o momento é crucial, o momento aos meus olhos é impossível, mas o Deus que nós servimos, o Deus que eu e você servimos, o Deus das nossas vidas, Ele pode, queridos, fazer tudo e Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Ela é o alimento principal para a nossa alma. Ela, Pai, flui em nossos corações, em nosso interior, rios de água viva, e essa água é Jesus Cristo, o qual é poderoso para nos dar a vitória, querido Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pelo privilégio, meu Deus, de, seja qual for o momento, nós ser animados, reanimados, impactados, tocados, regozijados pelas Tuas promessas, pelo poder da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa condição de sermos Teus filhos, de Te pertencer, e temos certeza absoluta que em meio a tudo e todos, independentemente das circunstâncias, o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa a Tua igreja, meu Deus. Ajuda a Tua igreja, dás um dia de paz à Tua igreja. Que o Senhor esteja consolando os corações que estão turbados, temorosos, chorando, família enlutada, os enfermos da Tua igreja, Senhor, os desempregados, os que estão enfrentando lutas conjugais, familiar. Senhor, derrama graça sobre todos, ajuda cada um na sua caminhada, e que possamos, ó Pai, a cada dia ter atitude semelhante a que o Teu servo, o Teu filho, o rei Josafá teve, de ir junto com a Tua igreja, junto com a congregação do Senhor, buscar a Tua face, buscar o Senhor e confiar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém.